Rapaziada, se por um lado eu me arrependo de procurar o que acontece nas obras depois do anime, essa eu não me arrependi. Pelo contrário, para quem achava que a especialidade do autor de Nisekoi era comédia, mano, eu também achei que era. E cara, ele conseguiu me surpreender. Porque, meu Deus, quanta reviravolta nessa obra, mano. E, tipo, era pra ser focado mais em comédia. Tem um suspensinho lá. Mano, cê é louco. Eu amei essa obra. Principalmente o que acontece depois do anime. Se já no anime já é bom, mas depois do anime eles se superam e com certeza vai ficar no meu top 10 pra sempre na Sekoi. Realmente é uma obra acima da média. Mas enfim, antes de vocês entenderem isso, eu quero que você se inscreva no canal, claro, se você curte aqui, não esquece de recomendar para um amigo seu para vir aqui no canal se inscrever, e também não esquece de ativar o sininho, para quando eu lançar vídeo novo, você não perder nada. E agora vamos começar a falar dessa obra, porque meu Deus do céu, que obra é essa? Bom gente, Nisekoi é uma das obras, acho que uma das primeiras também que eu assisti de romance, e cara, eu já tinha gostado bastante do anime. Eu lembro que tinha uma época que eu ficava reassistindo bastante os animes, aí eu assistia, passava 3 meses, eu reassistia, não sei qual, eu reassistia, eu falei, esse final aqui é aberto do anime, eu vou pesquisar o que acontece depois do mangá, e cara, você é louco, me emocionei, mano. Aquele final vai te deixar satisfeito sim. Hoje esse vídeo é mais pra comentar sobre ele e também como essa obra é tão boa. Enfim, basicamente nesse Nisekoi conta a história do garoto chamado Ichijo Haku, que há 10 anos atrás ele tinha feito uma promessa com uma garota. E a promessa foi o seguinte: ela deu um pingente pra ele, barra colar, e ela tinha a chave. E ela disse que depois que eles se encontrassem de novo, ela ia pegar essa chave que ela tinha e abrir o pingente dele. Então eles iriam se casar. Então, desde aquele dia da promessa, ele tem guardado esse cadeado, o pingente, tal como vocês preferirem, tem guardado com extremo cuidado. E pensando nessa promessa aí, o Ichijo ficou durante todos esses anos e o anime começa já com 10 anos depois dessa promessa. Já começa lá o anime mostrando um flashback deles fazendo a promessa, ele e a garota. Só que tem um problema. Nessa promessa que ele fez com a garota, ele tinha por volta de 5, 6 anos. Então, atualmente, ele não lembra quem era a garota. Mas ele guarda o pingente lá, a gente vê que ele anda para todo lado, para todos os lugares com o pingente no pescoço, com esperança de que essa garota fosse aparecer. Então tem até lá no momento, lá nos primeiros episódios, quando ele perde o pingente, a gente vê que ele fica todo desesperado, porque é realmente preciosa essa promessa que ele fez. Então o anime se passa basicamente com esse mistério aí para ser desvendado, quem é a garota que ele fez a promessa. Enfim, logo no começo, que ele tá indo pra escola, uma garota chega atrasada e já chega dando uma voadora nele, que no caso é a Kirizaki, chutou de Kirizaki, a garota loira. Ela dá uma voadora nele e pede desculpa lá, sai correndo apressada pra chegar na aula. A garota Kirizaki, que deu uma voadora nele, acabou sendo transferida pra exatamente a sala, a mesma sala que o protagonista. E aí, por causa dessa voadora, ele não foi muito com a cara dela, e aí eles começaram a se odiar, ele começou a chamar ela de gorila, ela chamou ele de albino, e aí eles meio que começaram essa rivalidade, um brigando com o outro. Só que tudo muda, gente, quando eles descobrem que vão ter que ter um namoro falso para poder salvar a cidade do caos. Porque o que acontece? A família dele, do Haku, do protagonista, ela é da máfia, ou seja, mexe com armas, e a família da Kirizaki também. Então, duas famílias de máfias rivais, sempre uma atirando na outra, aquela rivalidade. Imagina a guerra que deve ter na cidade, gangue uma atirando na outra, é uma catástrofe. Então, para evitar isso, que essa catástrofe se torne algo totalmente maior, eles têm que fingir um namoro para criar paz entre essas duas gangues. E cara, é muito bom, mano, muito bom. Eles fingiram um namoro e com o tempo desse namoro falso deles, eles vão começando a criar um sentimento melhor um pelo outro. Embora no anime o protagonista só tinha desenvolvido no máximo ele começar a pensar nela como uma amiga. Antes ele odiava ela, ele começou a pensar nela como uma amiga. Só que no anime já desenvolve ela começando a gostar dele como um par romântico. Ela odiava ele, depois quando a gente foi ver a segunda temporada do anime, já começa com ela apaixonada por ele. Por eles ficarem sempre se xingando, porque eles falam que odeiam um outro, ele xingando ela de gorila e ela xingando ele de albino, nem parece que são namorados, que eles ficam se xingando toda hora. E aí
um dos membros da gangue da Kirizaki, no caso o Cloud, que sempre cuidou dela quando ela era criança, então, ele tá desconfiando do relacionamento dos dois. Então ele persegue eles no colégio, persegue eles nos encontros, só pra ver o que vai dar. Porque se ele descobrir que o namoro é falso, ele vai matar o Ichijo Haku na hora. Então ele fica perseguindo os dois e nem tem como eles falar lá pros colegas de classe que é um namoro falso, porque senão o Cloud vai querer matar ele. Então eles têm que ficar criando essa fachada aí na frente das outras pessoas, embora eles não sejam namorados na realidade. Só que o Haku decide que, pra contar sobre esse segredo pra um amigo importante, é permitido. Ou seja, ele contou pro amigo dele lá de óculos, que no caso é o Michael, melhor amigo dele. E aí ele falou pra Kirizaki que ela podia contar pra uma amiga próxima dela, ou amigas próximas. E aí ela contou pra Onodera e pra Ruri, que são as amigas mais próximas dela. Ela contou que o namoro deles era falso. E no caso, gente, a Onodera, que é uma dessas amigas próximas da Kirizaki, ela sempre gostou do Haku. É uma das outras principais heroínas aí a concorrer pra ficar com ele. Porque, tipo, ela sempre foi apaixonada por ele. E a gente descobre que ele também sempre foi apaixonado por ela. Só que é aquele clichê dos animes que ninguém se confessa. Ele não fala pra ela e ela não fala pra ele. E aí fica aquele negócio lá. Quando eles se encontram, ficam sozinhos. Aí fica o coração batendo rápido. Os dois curados. Querendo falar, mas ninguém fala nada. E fica essa enrolação dos dois. Ao invés de se confessarem um pro outro logo pra ficar juntos, não. Eles ficam lá com muita vergonha. E aí vai passando um anime assim. Aí a Kirizaki, que odiava ele, começa a gostar dele. Então já ficam duas garotas gostando dele. Aí a gente fica pensando, uma dessas duas pode ser a garota da promessa. Até que do nada brota uma terceira garota, que o pai do Haku, ele fala que a noiva dele tá vindo pra cidade, e aparentemente era uma garota que ele ajudou no passado. Ela se encontrou com o Haku há 10 anos atrás. E aí o pai dela foi influenciando ela, falando que ela ia se casar com o Haku. Aí ela foi, ele foi colocando isso na cabeça dela durante muito tempo, até que ela meio que, tipo, ela já gostava dele. Aí sim, ela totalmente influenciada, tava certa que no futuro ia casar com o Haku. Passou o tempo, ela chegou já grande, já chegou mais adolescente na idade dele, né, que eles são da mesma idade. Ela chegou adolescente falando que quer casar com ele, ela gostava dele. Imagine, você ouvindo 10 anos seguidos que você tem que casar com aquela pessoa, que você já tá certo. E então, além da influência, ela ainda foi ajudada por ele, então ela amava do fundo do coração o Haku. Sem falar da amiga assassina lá da Kirizaki, que também se apaixonou pelo Haku, e a irmã da Onodera também se apaixonou pelo Haku, mas eu vou descartar essas duas porque elas não vão fazer tanta diferença assim, elas não vão participar do arco final da história, no caso, pra ficar com o Haku. Então eu não vou falar muito delas. Essa garota de cabelo marrom que eu acabei de falar, o nome dela é Tatibana, tá? Então, só pra vocês não esquecerem aí. Então era a Tatibana, a Onodera e a Kirizaki, as três possíveis candidatas mais fortes a ficarem com o Haku. E tem muita comédia nesse anime, vocês têm noção da quantidade de comédia que eles colocam. Personagem com força comunal, personagem atirando na escola com arma de verdade, com foguete, ninguém falando nada. Tem noção da loucura que é esse anime, quão engraçado ele é. Eu falei, a especialidade desse autor é com certeza a comédia. Estava totalmente enganado, eu assumo aqui agora. Porque o que acontece no mangá é realmente muito bom. Enfim, a segunda temporada do anime, que no caso é a última que foi lançada, ela termina com o final aberto. Mas como eu disse, com a Kirizaki já gostando dele, a Tatibana já apareceu. Então ficou as três garotas lá. Quem será que vai ficar com ele? Aí eu fui pesquisar no mangá e vou resumir aqui mais ou menos o que aconteceu praticamente no final, assim, no desfecho, as coisas importantes pro final do Haku lá, com a garota que ele vai ficar. Acontece lá que eles estão lá querendo saber quem é a garota da promessa, e até que o Haku ele se lembra que é a garota da promessa. Ele não lembra como ela é, mas ele lembra que a garota ela tinha olhos pretos. Então ele lembra que ela tinha olhos pretos. Então com certeza a gente já tava aqui descartando a Kirizaki, porque a Kirizaki a gente sabe tem olhos azuis e cabelos loiros. Então não tem como ser ela, né? Se a garota da promessa tinha cabelos e olhos pretos, ela já sabia que não era ela, a garota da promessa. Então ela ficou bem desanimada. Só que tem uma hora que ela encontra, se eu não me engano, no aniversário dela, ela encontra o pai dela lá vendo o álbum. E aí ela vê que quando ela era pequena, ela tinha os olhos pretos. Aí o pai dela explica lá que ela falou assim, filha, você não lembrava? Mas é normal que os japoneses, com o tempo, os seus olhos foram ficando azuis. Isso é normal com os japoneses e tipo, what the fuck? Tá ligado? Mano, que reviravolta.
A Chitoge que parecia que já tinha sido descartada para ser a garota da promessa, então ela volta já, aquele negócio com a gente, embaralha tudo, os pensamentos, então volta tudo do zero, e aí fica aquela tensão, quem é a garota da promessa? Por incrível que pareça, quando a gente reanimou com a Chitoge de novo, a gente descobre lá no arco final que a garota da promessa era a Onodera, né, gente? A gente já vê que o Haku, ele tá gostando da Chitoge, ela fugiu lá porque ela tá chateada, não quer ferir os sentimentos, né? É normal da garota. Aí ela fugiu, o Haku tá atrás dela, ele encontra a Onodera. Aí a Onodera diz que a gente vê lá pela mente dela, lá tá lá escrito que ela era a garota da promessa. E aí ela fala que sempre gostou do Haku desde o começo. E aí ela chora, ele chora. Mano, que cena, mano, é muito emocionante essa cena, velho. Pelo amor de Deus, gente, só tô dando uma pequena resumida pra vocês, tá? E aí os dois choram, o Haku também fala que sempre gostou dela. Aí ela disse assim, a Onodera, você gostava de mim, mas agora é diferente, né? E ele diz que agora tem alguém que tá com o coração dele, que no caso, a gente sabe, é a Chitoge. Mano, que cena é essa do Haku com a Onodera, velho? Mano, deu vontade de chorar, sinceramente, velho. Enfim, aí ele sai em busca da Kirizaki, no caso da Chitoge, e acha ela lá, e chega um momento, ela vai lá e fala assim, mas eu como muito, eu fico muito chateado, eu dou muito trabalho, você tem que se preocupar comigo frequentemente. Aí ele fala, eu não ligo. Eu só quero ficar com você, eu quero ficar com você. E aí ela dá um abraço nele e fala que ama ele. Mano, aquela parte do mangá dela chorando assim, eles colocaram colorida. Mano, eles arrasaram, velho. O público, eles fazem com que o público consiga sentir aquela emoção da Chitoge, o alívio dela em saber que ele quer ficar com ela acima de tudo. Mano, nossa, é inexplicável, gente. É muito linda essa cena, pelo amor de Deus. E aí, eles já estão prometidos um pro outro. Acima de tudo, eles se divertiram juntos com aquele namoro falso que eles tiveram que ter. Com o tempo, foram desenvolvendo sentimentos um pro outro. E foi exatamente o que aconteceu. Aquele Isaac já tinha começado a gostar dele antes, mas depois ele foi gostando dela também, vendo ela não mais como, no caso, uma menina chata que ele odiava, ou no caso, uma amiga, ele começou a ver ela como um potencial romântico. E foi lindo o desenvolvimento dos dois. Cara, pelo amor de Deus, mano. A gente vê que não só o desenvolvimento do relacionamento dos dois desenvolve, né? Também tem os outros personagens secundários, que no caso o garoto de óculos, ele recebe a confissão da Aruri, que no caso sempre aparentava no anime odiar ele, mas com o tempo ela também desenvolveu sentimentos por ele. E aí ela se declarou e eles vão ficar juntos, Aruri e no caso o Maiko. Aquela cena lá que eu falei pra vocês, emocionante, da Chitoge e do Haku. Eles estão prometidos um pro outro, e aí ela vai viajar, se não me engano, pra fora do Japão, porque ela tem faculdade, as coisas, e daqui uns anos eles vão se reencontrar pra, enfim, continuar onde eles pararam, ou seja, se casarem. E aí, uns anos depois, eles se encontram neste mesmo lugar lá, naquele gramado lá, com aquela paisagem linda, e aí eles se beijam, mano, é muito boa essa cena. Que obra é essa? Se fosse pra fazer uma crítica, eu realmente falaria que a Onodera merecia ter ficado com alguém. Porque no caso, bom, a gente vê durante o anime que ela é uma garota tão meiga, tão doce, tão gentil. Eu acho que ela não deveria ter ficado sozinha. Uns podem criticar ele por ele não ter ficado com a Onodera. Mas eu acho que foi erro dos dois. Porque se eles tivessem se declarado ali, com certeza o Ichijo não ia acabar com aquele Isaac. Porque enrolou pra se confessar. Quando ele foi ver, ele tava apaixonado pela Isaac. E eu acho também que a Tachibana, que correu muito atrás, ela atacou muito o Haku, muito protagonista, ela também ficou sozinha. Foi triste essas duas grandes heroínas terem ficado sozinhas, né? Como passou uns anos aí na obra, o time skip, eu acho que poderia ter aparecido um garoto aí nesse tempo aí para as duas garotas e elas terem se casado, não ficado sozinhas, né? Como apareceu lá. Tirando isso, é realmente lindo. Eu amo Nice Boy, gente. Vocês não têm noção do quanto eu gostei dessa obra. Com certeza eu vou comprar a coleção dos mangás. São 25 volumes. Eu fico imaginando aquela cena lá final da Chitoge lá chorando, aquela parte lá que eu falei pra vocês, que é a parte mais linda dessa obra. Imagine ela animada, gente. Imagine ela em anime. Pelo amor de Deus, a repercussão que ia fazer. Nossa, o nariz até sangra. Como eu disse pra vocês, são 25 volumes. Pra adaptar mais um monte de volumes, eles iam ter que fazer no mínimo, sei lá, umas 3, 4 temporadas. Que eles fazem de 12 episódios, ou de 24. Se fosse de 24, eles poderiam fazer mais 2 temporadas de 24 episódios, talvez, mas ia ficar muito longo. O pessoal
não ia gostar, ia começar a reclamar. Então eu acho que por isso que não fizeram continuação até hoje. A obra tá no meu top 10, se não no meu top 5, tá? Não exagerando aqui. Mas eu realmente queria ver essa cena final aí do mangá animada, todo esse desenvolvimento, esse contexto dos dois, do Ichijo e da Chitoge. Cara, que obra maravilhosa. Eu vou ter esses 25 volumes, hein, gente? Com certeza. Eu já consegui a Kame ga Kill inteiro e eu vou conseguir na Isekoi. Com certeza eu vou conseguir na Isekoi. Já é outra obra que eu já tô de olho pra comprar, porque é uma das minhas obras prediletas. E eu vim aqui falar pra vocês porque eu amo tanto essa obra. E tá marcada, né? Tá marcada aí. Infelizmente não vai ter continuação, pra minha tristeza. Mas eu gostei muito desse final. Gostava muito das outras duas heroínas que tinham, mas eu fiquei totalmente contente com a Kirizaki. Eu também gostava dela, apesar de ela ser uma garota bem agressiva, diferentemente da Onodera, né? A Onodera é uma garota mais meiga. A Chitoge, ela não leva desaforo pra casa, ela já sai, ela bate em todo mundo. A gente vê que em diversos momentos ela bate no Haku, que ele xinga ela de gorila, aí ela bate nele. Apesar da Tachibana também ser uma garota bem legal, né? Não tem problema em se impor também, diferente da Onodera, né? Ela consegue se impor muito. Em diversos momentos ela fica abraçando o Haku, fala que ama ele, faz brincadeiras que eles vão se casar. É muito boa como ela ataca o Haku, então todas têm o seu valor. Mas eu acho que esse final ficou muito de bom tamanho. Gostei muito das reviravoltas. Gostei muito dessa obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido mais esse final aí da obra Nisekoi, que você tem que assistir. É mais uma recomendação, assim como Sakura Soul. Não é muito longo não, o anime. A primeira temporada acho que tem 20 episódios e a segunda tem acho que 12, 13, então você não vai perder muito tempo não. Lembrando que essas temporadas são mais focadas em comédia, o romance desenvolve mais mesmo no mangá, então eu recomendo você dar uma lida. Tamo junto, valeu, falou e até mais.